Vamos lá para a nossa aula de geografia. Então, abra a apostila na página 239, que hoje nós vamos falar sobre a formação do território brasileiro. E eu já começo com duas perguntas. Você conhece a história da formação do território brasileiro? Então, você sabe como o nosso território brasileiro se formou? E será que o território brasileiro mudou ao longo do tempo? Será que ele foi tendo mudanças ou ele permaneceu da mesma forma? Então, vamos descobrir isso fazendo a leitura do texto. Acompanhe aí comigo. Nós estudamos que o Brasil é um país dividido politicamente em unidades federativas. Os estados, que por sua vez também são divididos em unidades políticas menores, que são os municípios. Vimos também que os estados e os municípios são agrupados em 5 grandes regiões, O nosso Brasil está dividido em 5 regiões. Dentro deles, nós temos os estados, E nós vamos falar sobre as regiões daqui a pouquinho. A organização político-administrativa do Brasil nem sempre foi da forma como a conhecemos hoje. Desde que os portugueses chegaram às terras que formariam o nosso país, muitas transformações políticas e territoriais aconteceram. Então, foram acontecendo muitas mudanças territoriais, Desde a chegada dos portugueses até hoje. Então, veja o mapa a seguir. Então, aqui do lado, nós temos esse mapinha e nós podemos ver como era a divisão do território brasileiro logo com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. E essa divisão foi sofrendo, sim, mudanças ao longo dos anos. Então, em 1534, com a intenção de descentralizar a administração da colônia e povoá-la, a coroa portuguesa resolveu dividir as terras brasileiras e entregá-las aos cuidados de nobres portugueses da confiança do rei. Essas porções territoriais ficaram conhecidas como capitanias hereditárias, e nós já falamos das capitanias hereditárias no primeiro bimestre, eu não sei se você se lembra. Então, as capitanias hereditárias eram grandes porções de terra cuja administração era de responsabilidade do capitão donatário. Receberam o nome de hereditárias porque as terras passavam de pai para filho. Essa foi a primeira divisão do território recém-dominado por Portugal. Então, cada território tinha um donatário e depois essas terras passavam de pai para filho, por isso que se chamam capitanias hereditárias. As capitanias não funcionaram como Portugal esperava. Muitos capitães donatários sequer chegaram a pisar na colônia. E em 1548, diante do fracasso do sistema de capitanias, a coroa portuguesa instituiu o governo geral para centralizar a administração colonial. Então, não deu muito certo aquela divisão, e aí eles tiveram que fazer uma mudança aí, para conseguir dividir melhor essas terras, o nosso território brasileiro. Então, aqui observem bem esse mapinha, para que vocês possam ver depois como foram essas mudanças territoriais que foram acontecendo, como o nosso território brasileiro ficou dividido após toda essa mudança que ocorreu, certo? Página 240. Desde então, muitas mudanças ocorreram até a proclamação da República em 1889. Com as mudanças políticas, o território também se transformou e expandiu. Veja o conjunto de mapas a seguir. Então, se vocês observarem esses 4 mapas aí, vocês vão poder observar a evolução, a transformação do território brasileiro que foi ocorrendo ao longo dos anos. Então, o primeiro ali é o território colonial, como era lá na época dos portugueses. Depois tem o vice-reino do Brasil, em 1763. Logo abaixo nós temos o Império do Brasil, em 1822. E aqui por último nós temos a República Federativa do Brasil atual, que é a nossa divisão política dos territórios atualmente, como está dividido hoje o nosso território brasileiro, Está dividido em estados, dentro dos estados tem os municípios, e o Brasil está dividido em 5 grandes regiões. Então, observem bem essas transformações que foram ocorrendo ao longo dos anos. Página 241. A regionalização do Brasil.
Então, lá no primeiro bimestre, nós vimos também um pouquinho sobre essa divisão, né, do território brasileiro. Nós vimos um pouquinho sobre as 5 regiões do Brasil. Então, agora nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Então, na década de 1940, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, organizou o território brasileiro em grandes regiões, que também se transformaram ao longo do tempo. Você conhece as regiões brasileiras? Em que região você vive? Observe o mapa das regiões. Vamos lá para as atividades. Página 242. Número 1. Em qual região você vive? Então, você vai ter que olhar no mapa e descobrir em qual região, né, você está localizado. Então, eu vou dar uma dica. Nós moramos no estado de São Paulo, então você vai lá no mapinha da página 241 e procurar em que região está localizado o estado de São Paulo e anotar aí na sua resposta. Número 2. Leia as frases a seguir. Marque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Então, você vai fazer a leitura aqui, né, de tudo que está escrito aí nas alternativas. E o que for verdadeiro, você coloca um V no quadradinho. E o que for falso, você coloca um F. Número 3. Observe o mapa da regionalização atual do Brasil na página 241. Após observá-lo, complete a tabela a seguir com o nome de 4 estados das regiões indicadas. Então, aqui nós temos a região Sudeste, região Norte e região Nordeste. E em cada espaço, você vai olhar lá no mapinha da página 241 e escolher estados que fazem parte da região Sudeste e anotar aqui. Estados que fazem parte da região Norte e anotar aqui. Estados que fazem parte da região Nordeste e anotar aqui. Então, essa é uma resposta pessoal. Você pode escolher qualquer estado, desde que ele esteja na região correta, né? Para você poder anotar aí no quadro sua resposta. Vamos lá para as atividades da página 244. Número 1. Cada região do Brasil apresenta certas características, culturas e hábitos particulares que influenciam outras regiões. A galinhada, por exemplo, é um prato que se popularizou no estado de São Paulo, mas também é muito consumido no estado de Goiás, né? Então, um estado influencia o outro, né? Com os seus hábitos, com a sua cultura. Então, vamos responder a letra A. Consulte o mapa da página 241 e diga em quais regiões estão localizadas os estados de São Paulo e de Goiás. Então, você vai ter que ir lá no mapinha também da página 241 e ver em qual região o estado de São Paulo e de Goiás está localizado. Se eles estão no mesmo estado, na mesma região, né? Se é na região norte, se é na região nordeste, se é na região sul. E anotar aqui na sua resposta. Letra B. Ricardo mora em Minas Gerais e gosta muito de galinhada. Sua prima Gabriela, que mora em Sergipe, pediu a receita do prato para que seu pai possa prepará-lo. Gabriela e Ricardo vivem na mesma região do país ou em regiões diferentes? Qual ou quais regiões são essas? Então, nós temos duas perguntas. O Ricardo e a Gabriela moram na mesma região? Será que Minas Gerais e Sergipe fica na mesma região? Então, essa é a primeira pergunta para você responder. A segunda pergunta, qual ou quais regiões são essas? Então, se Minas Gerais e Sergipe ficam em regiões diferentes, que regiões são essas? E se eles ficam na mesma região, que região é essa? Então, olha lá no mapinha da página 241 que você vai encontrar a resposta para anotar aqui na letra B. Próxima atividade. Com o auxílio do mapa da página 241, indique a seguir quantos estados tem cada uma das regiões brasileiras. Então, você também vai ter que olhar no mapinha da página 241 para ver quantos estados tem em cada uma dessas regiões indicadas aqui, certo? Página 245, número 2. Decifre os códigos a seguir e descubra a que estado pertence cada bandeira. Então, aqui nós temos um enigma para decifrar, né? Temos esse quadro aí, com todas as letras do alfabeto, de A a Z, e cada letra tem um símbolo. Então, o que vocês vão fazer? Aqui abaixo, nós temos as bandeiras de alguns estados do nosso país. Vocês vão descobrir de que estado é cada bandeira.
Para fazer isso, vocês vão precisar observar os símbolos que tem debaixo de cada bandeira e trocar por letras, para daí ir formando o nome de cada estado e anotar abaixo aqui na linha. Número 3. Agora escreva o nome da região correspondente a cada estado que você descobriu. Após você descobrir aí todos os estados, né, escrever debaixo de cada bandeira, você vai anotar aqui dentro do quadro, na parte aqui dos estados, e aí você vai escrever na frente em que região que esse estado se localiza, certo? Cada estado com sua região, certo, pessoal?